Boa tarde, amigos queridos. Mais um sábado para nós estudarmos as obras psicológicas de Joana de Ângeles. Hoje nós vamos ler uma página que eu gosto muito também do livro Vida Feliz. É uma página pequena, mas muito, muito interessante. Quando a Joana diz, abençoa com alegria cada oportunidade evolutiva. A dor, enfrentada com resignação, diminui de intensidade, tanto quanto suportada em silêncio, passa com mais rapidez. Nunca te alcançam os sofrimentos que não mereças, assim como não passarás pela terra em regime de exceção sem os enfrentares. As leis de Deus são iguais para todos, substituindo o amor que escasseia, a dor é a mestra que impulsiona ao avanço. Pequena página e grande ensinamento. Graças a Deus, a lei de Deus é igual para todos. Isso nos traz um grande conforto espiritual no meio desse momento tão difícil, onde graçam as injustiças, as desigualdades. Quando ela diz que o amor, quando escasseia, a dor é a mestra que impulsiona o avanço. Infelizmente, nós somos impulsionados pela dor, muito pouco pelo amor. Isso é muito triste, porque reclamamos muito dos sofrimentos, mas ela diz também que não sofremos se não merecemos. Então, como não passaríamos pela terra em regime de exceção, temos que enfrentar tudo aquilo que vem com bastante fé, né? Enfrentar com coragem os desafios, enfrentar com coragem as adversidades que vêm e que ainda virão. Pedimos a Deus, nosso Pai, nesse momento, que nos guarde, que nos abençoe, que possamos ter uma reunião de estudos fraternal, uma reunião de paz, de alegria e de muito amor. Pedimos a Jesus, o nosso mestre maior, nosso irmão querido, para que nos abençoe a todos, rogando ao Pai por nós. Pedimos a nossa querida da sua palavra. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Bom, hoje nós vamos finalizar o último subcapítulo do capítulo 3. Nós já estamos terminando hoje com o tema neurose. Ouvindo a fala de algumas pessoas que falam de Joana, porque a Joana é difícil, e por que ela fala de neurose no livro Ser Consciente? A Joana não é difícil. A Joana é que é muito inteligente e nós temos dificuldade porque a nossa inteligência, por maior até que a gente pense que tem, é mediana perto dela. A Joana é uma sábia. E os sábios são pouco entendidos. Mas
quando raciocinamos, pensamos como espírito crítico, observamos aquilo que o autor da obra quer dizer, nós podemos ter a nossa opinião, podemos fazer uma crítica, podemos ter a nossa visão daquilo que estamos. Passaremos o pensamento dela, o olhar de Joana. Então, nós temos que ir com o nosso olhar, com o nosso pensamento, mas a gente já vai estar dando um passo quando conseguimos alcançar um pouco da essência daquilo que ela está nos falando. Quando ela fala de neurose, ela diz o quê? Que enfermidade apirética decorrente de perturbações do sistema nervoso, sem qualquer lesão anatômica de vulto, a neurose é mal que perturba expressivo número de criaturas da mole humana. Nossa, lendo assim, a gente realmente não entende nada, até porque temos que conhecer um pouco. Não profundamente, porque não estamos estudando psicologia nem psiquiatria. Estamos estudando um pouco do pensamento, da essência do que Joana quer nos dizer dessa enfermidade. A neurose é uma alteração patológica do corpo, uma doença, uma moléstia, algo que não ocasiona uma lesão anatômica do sistema nervoso central, do cérebro, mas tem características próprias, sem causalidade cerebral, desequilibra a emoção e gera desajustes fisiológicos sem patogênese profunda. Quer dizer, assim, a doença não é muito profunda. Por que será que nós por que será que nós sejamos atingidos por uma neurose, por essas enfermidades que tanto nos causam perturbações? Podem não causar lesão, mas causam lesão na nossa alma, no nosso coração, nos nossos sentimentos, na forma de nos comunicarmos com o outro. Então, ela diz que um breve estudo metodológico, ela recorre a Freud, que classificou as neuroses em 2 grupos, embora a complexidade moderna de conceitos e variedades, ora apresentados por especialistas. Veja bem, ela não está dizendo aqui que é fácil, é complexo. Né? Ele dá 2 grupos, mas nós também não vamos nos aprofundar na teoria freudiana. O que nós vamos lembrar, como ela está dizendo aqui, que ele classificou em 2 grupos. Ele diz que foi dito aqui, e a gente sabe que o Freud se interessou muito pelas neuroses. Então, ele estabeleceu que há verdadeiras neuroses e as psiconeuroses. As primeiras, que são as verdadeiras, as neuroses mesmo, decorrem de fixações e pressões de várias ordens, sem que necessariamente o lesionem. Ao lado do mecanismo psicológico causal, apresentam uma temporária perturbação orgânica. Então, vamos lá. Quando ela diz aqui que ele fala, né, que essas perturbações orgânicas seriam a neurastenia, a hipocondria, de ansiedade, tudo. Mas neuróticos, todos nós somos um pouco, tá? Uns mais, outros menos. Então, a neurastenia significa neuro-cérebro. Astenia, fraqueza, seria uma fraqueza do cérebro, ocasionando por estafa, esgotamento mental,
intoxicação de drogas, má alimentação. Então, veja bem, ela apresenta a impossibilidade de realizar atividades físicas. O indivíduo fica completamente, né, enfraquecido, ele sofre de oscilações de humor, pode ter depressão, tremores sem nenhuma causa aparente, ele começa a tremer, problemas alimentares, dificuldades de concentração e várias outras coisas. Então, isso é a neurastenia. A hipocondria, o que é ser hipocondríaco? Né? As pessoas, a maioria já sabe o que é. É um indivíduo que acredita na presença de doença. Ele tem doença e acabou. Sem nenhuma evidência médica. Está ligado também à ansiedade e ao transtorno obsessivo-compulsivo. É tratável. Geralmente, o que se fala na própria psicologia, como a Joana está dizendo aqui, que quando se instalam, apresentam estados de angústia, de ansiedade, de insegurança, de medo, as verdadeiras. E as segundas são de origem psicogênica, que conduzem a uma regressão de fixações da infância, que se expressam como manifestações de histeria conversiva, ansiosa, incluindo esses estados obsessivos. Bom, então vamos ver o que é tudo isso, para a gente chegar, o que é o ser consciente. Então, veja bem, na infância, pode ser por perdas na infância muito sérias, né, dos pais, dos avós, das pessoas muito queridas e muito chegadas. Histórias de doenças graves na família, aquelas famílias que tem alguém com câncer há muitos anos, ou com doenças crônicas irreversíveis que ficam ali. A vida inteira a criança cresce vivendo naquele ambiente. Pais pouco afetivos. A afetividade é um dos fatores mais importantes para o equilíbrio da infância para a juventude, da juventude para a mocidade até a senectude. Então, o que acontece? A hipocondria, ela traz uma necessidade de atenção. Porque quando eu não tive atenção dos meus pais ou dos meus familiares que, né, cuidaram de mim, se tenho traumas de histórias de doença, de tudo isso na família, o que acontece? Eu preciso chamar a atenção. Como é uma neurose, como eu chamo a atenção? Porque eu tenho uma disfunção, eu chamo a atenção pela doença. Vivo doente, vivo me queixando, quero fazer muitos exames. Para quê? Porque as pessoas geralmente têm, não gosto dessa palavra pena, porque pena só de galinha. Eu digo compaixão, ficam mais solidárias quando vem a pessoa que gosta, sempre doente, mas ela é sempre queixosa, dizendo que se o dedo dói, já tem até um câncer aqui na ponta. O hipocondríaco, ele é muito exagerado. Então, ele precisa de chamar essa atenção para que ele se sinta querido, para que ele se sinta aceito. Então, a gente vai vendo aí que o que ela está dizendo aqui, que é uma perturbação orgânica e que pode gerar também a hipocondria. A ansiedade, uns têm pouca, outros têm média, outros têm muito. A demais, a generalizada, chamamos de transtorno de ansiedade generalizada, o famoso TAG, que tem o TOC e tem o TAG. O TOC é o transtorno obsessivo. Então, o que é o TOC? O TOC na pessoa que tem é muito comum no hipocondríaco ele ter toque, porque ele pode adquirir mania de limpeza, né? Lavar as mãos compulsivamente, porque ele pode pegar uma doença,
mania de verificação para ver se está tudo certinho, tudo limpinho. Então, o transtorno obsessivo-compulsivo também pode ser uma comorbidade importante para o tratamento do indivíduo. Então, mas quando essas enfermidades, essas patogenias se instalam, aí a pessoa, claro, que se apresenta em estado de angústia, a pessoa fica muito nervosa, ela fica ansiosa, gera insegurança e medo. Claro, se eu tenho medo de ficar doente, é porque eu tenho medo de morrer. Quem tem medo de morrer, tem medo, porque esses medos de doença é por medo da morte mesmo. As que são as psiconeuroses, que ela fala aqui que são as segundas, são de origem psicogênica, conduzem a uma regressão de fixações da infância, expressando-se como manifestações de histeria conversiva, ansiosa, incluindo esses estados também obsessivos compulsivos, que é do toque. Então, a ansiedade, o toque, a gente já sabe. Agora, o que é uma histeria conversiva? Fulano é histérico, né? Geralmente, realmente é ótimo. Corta aí. Realmente, a histeria, ela é muito exagerada. Por isso que as pessoas são muito mal vistas, né? Mal vistos esses sintomas, porque as pessoas dizem, é histérica, está dando piti, está dando ataque, é histeria. Bom, vamos lá. A histeria é uma situação em que um conflito psíquico se converte simbolicamente em quê? Em sintomas corporais de maior intensidade ou transitórios ou mais duradouros. É de maior intensidade, é rápido, ou então pode durar bastante. Sempre vai partir de um gatilho psicológico, em resposta a situações estressantes. Então, quando eu não quero inconscientemente enfrentar um conflito, enfrentar algo que traga dissabor psicológico para mim, vai para o sintoma, vai para o corporal, né? O sintoma é corporal, eu posso ter realmente uma crise de tremores, eu posso ficar cega de repente, obnubilar minha visão, eu posso ter vários sintomas exagerados, que eu não quero enfrentar aquilo, não quero ver, aquela coisa que a gente até vê em novela, a pessoa começa a dar ataque e fica na cara do outro, volta a ser mais ou menos isso. Né? A pessoa tem que ser sacudida, porque ela sai do prumo realmente, porque para ela enfrentar essa situação de conflito é uma dor verdadeira. Ela se converte simbolicamente em sintomas corporais, porque realmente dói. Ela sofre com isso, porque ela não tem maturidade psicológica, ela não tem maturidade social para enfrentar certos conflitos. Então, mas tem uma coisa aqui muito interessante que a Joana fala, que ela pode ser, não, a Joana não fala, que eu complementei isso da própria psicologia, que é o seguinte, existe ganho primário e secundário na histeria. O primário é o que expressa o conflito. Agora, o secundário é o que obtém benefícios de várias naturezas, quando ele evita situações desagradáveis, que aí todo mundo corre para acalmá-lo. Então, esse é o secundário. O que ele ganha com isso? Ele ganha uma certa paz, para ninguém perturbá-lo. É uma forma de fugir da situação, fugir da realidade. Ela acaba tendo esse comportamento. Aí a Joana diz que são apresentados sintomas sutis no seu começo. Quem é que não conhece pessoas que têm tiques nervosos? Então abre o olho, abre a boca, né? Coça, faz os tremeliques. São tiques nervosos. Ou repetições de palavras ou gestos, alguém está falando, ela
Ela repete, ela está falando e repete a mesma coisa, está repetindo. Gestos, ela pode ficar repetindo gestos, mas a gente vê que são gestos típicos bizarros. Não é um gestual, quando se está falando muito italianamente, como eu. Não, é um sintoma, é um gesto é, que são exagerados e bizarros, porque, de repente, a pessoa está ali, daqui a pouco ela dá uns tremeliques. Ansiedade, especialmente em decorrência de exigências do grupo social e da coletividade, em formas de pressões reais ou aparentes, que nos temperamentos frágeis produzem desarmonia, dando curso a inquietações, às vezes alarmantes. Vamos lá falar sobre isso um pouco. O que são exigências do grupo social e da coletividade? Né? As modas, a questão do corpo, a questão de tudo que é material, né? Que faz com que nós não nos sintamos adaptados ao grupo social, precisamos fazer a mesma coisa, precisamos ter o mesmo comportamento. E o que acontece com isso? Quem é frágil, quem é Maria vai com as outras, vamos dizer assim, para ficar muito claro, vai produzindo desarmonia, porque vai atingindo a nossa baixa autoestima, aí eu não consigo, aí vem as crenças limitantes, que são verdadeiras profecias. Eu não consigo, eu nunca vou emagrecer, eu nunca vou engordar, eu não sou alta, os altos é que tem sucesso, eu sou baixinha, baixinha chamado de pequenininho, baixinho, anãozinho. Então a gente vai colocando rótulos em todas essas pressões que existem. A moda é ser magro, a moda é ser assim, a moda é botar uma cor roxa no cabelo. A pessoa fica meio que enlouquecida, sem saber o que ela faz, porque ela não tem maturidade, porque ela se deixa levar pela sua fragilidade, pela vaidade, pelo orgulho, e isso tudo vai fragilizando o nosso mental e o espiritual. Então, é comum fazer se acompanhar de episódios e fenômenos somáticos muito variados. Taquicardia, prisões de ventre, dores que parecem reais. Então, à medida que vão se agravando, podem levar a paralisias, distúrbios de postura, de fonação e movimentos desconexos, como a gente já havia falado. Então, esses fenômenos, esses episódios, a gente vê nos ansiosos. Estou sentindo meu coração disparar. Prisão de ventre, não consegue ir ao banheiro. Dores. Estou com dor aqui, não confundindo, gente, com os fibromialgicos, que realmente sentem dores crônicas, é uma doença comprovada com exames, não laboratoriais, mas com exames de toque pelo reumatologista, o psiquiatra. Então a pessoa vai precisar fazer certos exercícios, hidroterapia, hidroginástica, acupuntura, para que ela possa melhorar, porque é uma síndrome, é um conjunto de dores que realmente a pessoa tem. Tanto que antigamente, quando não se conhecia o que era fibromialgia, os médicos diziam que os homens, às vezes, até por orgulho, não querem dizer que estão sentindo dor, porque o homem também pode ter fibromialgia, mas as mulheres eram tidas como histéricas. Por quê? E ao médico disse, doutor, eu estou sentindo muita dor aqui. Aí ele te dava um remédio, mas você voltava lá na outra semana, doutor, agora a dor está aqui. Agora está aqui. Então, o que ele fazia?
diazepam no cliente, porque era histérico, tinha que se acalmar. O problema ali era se acalmar. Uns diziam que porque não casou, que tinha que casar, quando casar passa, e assim foi se não estudando profundamente. Hoje não, hoje já se dedica, a medicina se dedica a todo tipo de estudos. Mas essas dores que parecem reais, para a pessoa ela é real. Quem está sofrendo de qualquer dor psíquica está realmente sofrendo. Mesmo que ela não exista comprovadamente por exames, por imagens, os médicos falam, não tem nada aí para ela estar sentindo, essa dor que ela está sentindo, não vi nada demais, mas a dor é emocional. A dor psíquica, muitas vezes, na maioria, ela dói mais que uma dor física. Então, eu respeito muito, sempre trabalhei em hospital psiquiátrico, e a gente via como as pacientes sofriam com os seus surtos, com as suas dores, que fossem aparentes, mas sofriam, é um sofrimento muito grande. Então, e à medida que vão se agravando, podem levar aquelas paralisias que são aí, que é a histeria de conversão, como a gente falou, uma cegueira, paralisia, distúrbio de postura, a pessoa passa a andar assim, apresenta uma forma bizarra de postura, de movimentos desconexos. Então, a gente tem que observar esse tipo de comportamento que geralmente são de pessoas que têm uma fragilidade muito grande. Então, quando se apresentam com manifestações fóbicas, medos de ambientes fechados, de altura, de doenças, amnésias, trazem componentes graves de mais difícil recuperação. O quadro dos estados histéricos, conversivos e ansiosos radica-se na psique e tende a avançar para as fixações obsessivas e compulsivas atormentantes. Então, nesse momento, temos que pensar em uma terapia preventiva. Porque se não for tratado, isso vai aumentando e levando a quê? Uma obsessão. Não só obsessão compulsiva, mas é uma obsessão espiritual mesmo. E aí sim, chega a difícil tratamento. Então, generalizando essa etipatogenia, também pode manifestar-se em caráter misto, verdadeiro e psicogênico. Ele pode realmente estar sentindo dor, mas também pode ter ali uma crise de histeria conversiva. E assumindo isso simultaneamente, proporções mais sérias a um passo dos estados psicóticos, às vezes irreversíveis. Se a gente estuda Kardec no Livro dos Médiuns, o André Luiz, e todos esses livros, uma Sueli Schubert, que falam, assim, tem livros bem específicos sobre obsessão, a gente percebe logo que, a um passo de estados psicóticos, às vezes irreversíveis, pode ser uma obsessão muito séria, uma possessão, vamos dizer assim, vai tendo os estágios e a pessoa chegar a uma possessão, que aí é de muito mais difícil tratamento. Bom, o que acontece? Ela diz que as neuroses apresentam um caráter de culpa. Vamos chegar agora na culpa. Assumindo proporções, atormentando o paciente com a inquietante ideia de que, sobre todo mal e insucesso que lhe acontece, a responsabilidade é dele. Não deixa de ter uma certa razão, tudo que me acontece, responsabilidade é minha. A manifestação do pensamento de culpa tem um significado autopunitivo, perturbador
que dissocia a personalidade, fragmentando-a. A culpa realmente é uma manifestação do tribunal da nossa consciência. Ser consciente também é poder trabalhar a culpa que sentimos. Tem gente que vem com queixas de uma culpa que nem sabe de onde vem, destrincha-se toda a vida dela, mas ela continua sentindo essa culpa. Claro que essas manifestações estão lá no nosso pretérito. A Joana fala em Dias Gloriosos que a pessoa que tem culpa, ela se atormenta tanto, ela se pune tanto, que ela acaba se auto-obsediando. Porque para aquele que sente culpa, parece que não há remissão. Tem que morrer culpado, infeliz, desgraçado, porque ele é culpado, minha culpa, minha máxima culpa. Agora, também pode se expressar como uma forma de transferência, que é a necessidade de culpar o outro. Então, isso aturde o paciente, porque ele se apresenta na condição de quê? De vítima. Coitadinho de mim, sofro tanto, aí eu busco as razões fora que vão justificar essas minhas ocorrências mínimas ou máximas, dizendo que vai apelar para o abstrato. A culpa é da sociedade, a culpa é do governo, a culpa é de Deus. Tudo isso é culpado de eu ser assim, porque a minha vida não andou, a minha vida é uma infelicidade, mas foi por causa da vizinha, que sempre teve muita inveja de mim, ou da minha família, que não me estimulou, e de Deus, que não gosta de mim, Deus não sabe nem que eu existo. Esse patamar, esse lugar, às vezes, é muito confortável, né? Colocar a culpa no outro. Mas sabemos que é um lugar perigoso, porque ficamos também fixados ali. Então, esses estados neuróticos são profundamente inquietadores, desarmonizando o psiquismo humano, necessitando faz com que possamos desenvolver em nós o amor ao próximo, a nós e ao próximo. A reeducação espiritual. Como é que a gente pode se reeducar espiritualmente? Através da prece, da meditação, das ações terapêuticas. Então, quando nos reeducamos, afastamos o mal e atraímos o bem. Espantamos os espíritos que nos cercam, os maus espíritos, e atraímos os bons espíritos que vêm nos socorrer e trazer para nós bem-estar, fortalecimento, nos dão aquele impulso de melhora, a gente sente vontade de ficar bom. Ela diz que quando nos aprofundamos na sonda da inquirição dessas psicogêneses, desses fenômenos neuróticos, vamos nos desfrontar as causas reais na conduta anterior do paciente, que atrelou a consciência a comportamentos desvairados e passou injustamente considerado, recebendo simpatia e amizade dos amigos e conhecidos, quando deveria haver sido justiçado, transferindo os receios e inseguranças que permaneceram camuflados por aparência digna para a atual reencarnação, na qual assomam do inconsciente profundo as culpas e os conflitos que ora se manifestam como processos reparadores. Então é o seguinte, eu estou nessa reencarnação, eu sou, não é aquela coisa, faço injustiça, eu cometo vários desvios, mas eu passo por tudo isso incólume.
É injusto isso. As pessoas não sabem quem eu sou, e eu pinto e bordo e passo tranquila, né? Tranquila com essa reencarnação, recebendo até título de boazinha. Só que eu chego na próxima reencarnação com todas essas perseguições neuróticas, né, em forma de sintomas, que é o Tribunal da Consciência, e que ela diz que esses conflitos, essas culpas, são manifestações de processos reparadores. Então, você vem cheio de culpa, também tu vem cheio de tique, de nervoso, de não sei o quê, e de medos e de angústias. Por quê? Eu sei o que você fez no verão passado. Não tem um filme desse, que eu acho que até de terror, né, esses filmes de suspense, que diz assim, eu sei o que você fez no verão passado, então eu sei o que você fez na reencarnação passada. E venho te atormentar. Eu me atormento com a minha culpa, com os males que eu pratiquei. Então, ela diz que é o lado de uma legião de espíritos inimigos que eu injusticei, que eu cometi crimes. Eles vêm junto com a minha culpa e a minha culpa fica do tamanho do mundo, me adoecendo. E vão agravando a débil constituição, porque você já vem, né, enfraquecido, empurrando para processos longos de loucura. Aí eu lembro de, mais uma vez, uma frase que eu amo, que eu aprendi lá na psicopatologia na faculdade, quase 30 anos atrás, quando a professora falava disso, a gente foi fazer uma pesquisa de um trabalho de grupo, e eu vi essa frase: saúde tem algo a ver com a verdade, a doença com a falsidade. A inocência nunca se torna louca, somente a culpa. Olha só, quando ela diz que nessa constituição enfermiça, vamos sendo empurrados para processos longos de loucura, porque a culpa leva à loucura. Então está perfeito. Então ocorre assim as vítimas, com as vítimas de suas ações ignóbeis. Elas morreram no passado, né, desencarnaram, mas elas não morreram. Então elas vêm atrás da gente. Porque a culpa, a dívida vai atrás do devedor. Onde eu for, a dívida vai comigo. Então, se nós nos reencontramos por afinidade de consciência de dívida-cobrança. Você me deve, eu te cobro. Os adversários vão nos infligindo, então, uma maior soma de aflições, que vão somando as que eu já tenho da minha própria culpa. A princípio, telepaticamente, depois vão nos sujeitando ao controle mental, e mais tarde, de natureza física, quando ocorrem as subjugações lamentáveis. Olha que coisa séria essa questão. Então, a consciência inquieta, a psicologia do indivíduo, espíritos negativos, infelizes. Então, essas moléstias, que são particularmente da área psíquica, vão se instalando em nós por sermos doentes da alma. Todos nós somos doentes da alma. E toda terapia liberativa deve ser como recurso de auxílio à renovação moral do paciente, sua reeducação através das disciplinas espirituais, como eu já havia dito, da oração, da meditação, da relevante ação caridosa, que são meios que se lenificam e apaziguam, né, com aqueles que nos odeiam, e conseguimos, e com a gente mesmo, por constatar a excelência da própria recuperação, porque servimos de exemplos para os inimigos. Quando eles começam realmente a acreditar em nós,
que nós estamos mudando. Vamos mudando também a nossa faixa vibratória, vamos vibrando melhor, e eles, se continuam naquela faixa que estavam, vão se distanciando de nós. E assim nós vamos conseguindo essa cura espiritual. E o que a psicologia transpessoal faz? Ela identifica esses seres, porque ela é investigativa, como nós já falamos. Ela investiga o passado, ela investiga esses fenômenos de personalidades anômalas, dúplices. A psicologia transpessoal faz essa pesquisa de dupla personalidade, de estados alterados de consciência, que vão interferir no comportamento das criaturas humanas e que vão nos perturbar, porque não é outra coisa senão a alma dos homens que antes viveram, antes lá conosco no passado, mas permanecem vivos. Muitos não vêm só para esperar mesmo. Eu não vou agora porque eu vou te esperar, seu safado. Vou te esperar porque eu vou te pegar. Então, a terapia preventiva a qualquer distúrbio neurótico é aquela autoanálise constante, frequente, com um verdadeiro exame de consciência, que isso vai nos desidentificando das nossas matrizes perturbadoras do passado e nos vão abrindo realizações de enobrecimento hoje, no presente, com anseios de conquista tranquila do futuro. Vamos o que? Almejar uma vida com significado, com propósito, de uma vida boa, não de uma boa vida, mas de uma vida de qualidade. Então, como Jesus conhecia todas essas enfermidades mentais, ele asseverou com uma frase fantástica, que é: a cada um segundo as suas obras. Joana nos diz que atuemos sempre com segurança após saudável reflexão, pensar com retidão e viver em paz consigo mesmo. Representam o mais equilibrado e expressivo caráter psicológico de criatura portadora de saúde mental. E se não conseguimos sozinhos, procuremos um profissional, porque muitas desses sintomas é preciso se medicar, às vezes, quando chegam a uma dor muito grande, psiquiatra. E o trabalho que se faz é com o psicólogo para trabalhar essa volta do equilíbrio, fazer reflexões saudáveis, o próprio profissional dar deveres de casa, não é, para o paciente refletir, pensar como é que ele está vivendo, o que ele quer mudar, se ele quer mudar mesmo, fazer, né? O psicólogo pode fazer realmente até o que Jesus, quando chega alguém na terapia, ele perguntar: você quer realmente ser curado? É uma pergunta que cabe uma reflexão gigantesca a todos nós. Queremos nos curar? Queremos realmente nos libertar para uma vida de paz, de tranquilidade, com um significado? Vamos refletir sobre isso. Porque na próxima semana vamos entrar no capítulo 4, em fatores de desintegração da personalidade, onde vamos abarcar a autocompaixão, as queixas e os comportamentos exóticos. Então vejamos bem como Joana, quando fala sobre neurose, ela está falando sim sobre uma tomada de consciência, não é uma tomada de chá de Simancol. Vou pensar no que eu posso e devo fazer para mudar o meu comportamento, para que eu me cure a minha alma. Então, nós vamos passar para a segunda parte para encerrar aquele nosso gostoso relaxamento. Uma musiquinha assim gostosa, tranquila. E vamos tomar um banho de limpeza das emoções negativas.
Vamos parar agora. O som da música. Vamos respirar. Limpar os sentimentos que ficam presos em nós. As emoções contidas no nosso corpo nos adoecem. Geram uma sobrecarga no nosso ser. E ficamos condenados a adoecer. Os sentimentos foram feitos para serem expressados, para que a gente possa colocar para fora. E quando não fazemos, machucamos o nosso corpo. Vamos nos colocar agora bem à vontade. É bom em casa, né? Porque a gente pode até deitar. Se esticar gostosamente, sentindo a sua respiração. Enchendo bem os pulmões de ar. E esvaziando. E enquanto você sente sua inspiração, um ar gostoso vai entrando no seu peito. Você já está fazendo trocas importantes. Sai na apenas pare no silêncio. Sinta seu corpo machucado ou se machucando pelo sofrimento. Seu corpo é um santuário. Seu corpo é uma máquina sagrada, divina. Você está agora dando um tempo de tratamento. Uma massagem mental, uma mentalização. Lá no fundo, uma ordem, uma nova ordem. O corpo fala todo o tempo das nossas emoções. Geralmente, as pessoas sentem dor física no peito, aperto que dói de verdade. É o medo. O medo vai gerar desequilíbrios hormonais, baixa nos hormônios, nossas defesas caem. E lá vem as doenças autoimunes, uma infecção, uma inflamação. Pobre de nós, precisamos de um pouco de paz. Mas em tempos de guerra, onde achar paz? Lá dentro de nós mesmos. Em uma pequena pausa, em uma reflexão como essa, apenas enviando uma ordem de limpeza desse sentimento ruim
que está nos afetando. Aperte o botão de pausa. Respire. Pense em um sorriso, em uma gargalhada gostosa. Pense em várias gargalhadas que você já deu. Como fica seu corpo quando você está soltamente alegre? A alegria também contamina. O sorriso se espalha com outro sorriso. Seja seu melhor amigo. E vamos nos limpando. Quando ficamos presos a um sentimento ruim, nosso corpo se expressa com a emoção. Nossa energia fica presa nessa expressão física e adoecemos. Então, chegou a hora de nos limpar. Imagine a grandeza desse universo. Somos como um grãozinho de areia nesse infinito de energia. Mas somos energia sutil. Então, podemos agora parar para nos purificar. Você pode escolher uma entre muitas situações que o incomodam, ou a que mais incomoda. Todos nós temos situações que nos incomodam. Busque algo que aperta seu coração. Se for culpa, lave-a. Se for medo, limpe-se. Se tem raiva, desmanche. Se é tristeza, deixe-as ir embora. Limpe tudo. Como? Apenas imagine. Imagine um banho de cachoeira, um banho de águas cristalinas, refrescante, um banho gostoso, um banho de águas que vão lavando suas dores, seus dissabores, seus amargores. E enquanto imagine essa água fresca limpando seu corpo dessa maneira, imagine esse banho desgarrando a sujeira sutil do estresse, a sujeira sutil da raiva, da tristeza, do medo, indo embora com a água correndo, lavando e limpando tudo, lavando sua alma, seu corpo e a sua dor, limpando as feridas mais profundas. Imagine-se lá debaixo dessa água limpa, lavando as dores e deixando-as ir embora. Seu corpo agradece. Sinta o frescor. Agora, reze. Peça a Deus, ao Senhor, ao seu anjo de guarda, ou à sua energia, que limpe seu corpo das emoções guardadas, que cure sua alma. Peça-lhes que devolva o brilho nos seus olhos, o seu coração aberto, o sorriso no seu rosto e a esperança da renovação de uma vida melhor. A cada sofrimento superado, você fica mais forte. Não se acabe porque sofre. Faz parte da vida ter obstáculos, ser prejudicado, sofrer injustiças, ser abandonado, traído. Faz parte do viver. E por muitas vezes você é até vítima também, quando não provoca. Mas ficar guardando as emoções ruins não ajuda, só nos faz adoecer. Apenas imagine essa cachoeira,
Deixe a água correr e lavar sua dor, levar embora pela correnteza, levar embora. Sinta renovar a sua energia. Sinta que você está vivo. Limpe seu santuário e sinta o frescor do viver. Aproveite o banho mais um pouco. Vai deixando sair as dores, os dissabores, enquanto imagina a água lavando sua alma. O frescor entrando em você. Sinta a luz do sol que irradia energia. Você é luz. É vida. Viva sem pesos. Solte essa energia ruim para fora. Às vezes, não podemos falar do que se trata. Nem temos mais como nos defender ou lutar. Não importa. O que importa é pôr para fora. Deixe sair de você. Você é luz. É a alegria divina. Sinta a luz do sol. Imagine-se depois desse banho de limpeza, um banho de sol, de luz, de paz. O calor divino, a paz no seu corpo em silêncio, seu corpo buscando o equilíbrio. Todas as suas células, tecidos e órgãos sabem bem como se recuperarem. Eles já estão se recuperando. Esse processo já começou. Você já está em processo de cura. Você já está se limpando. Tudo vai se acalmando. Você pode escutar seu coração, o silêncio, o ritmo da vida saudável. Você pode sentir o silêncio da mente, o vigor em seu corpo. Aquela energia negativa se foi. Apenas sinta você, um ser divino limpo, limpando-se. Sinta o sorriso da sua alma. Sinta o sorriso que contagia. E de agora em diante, sempre que perceber que você está preso em um sentimento ruim, venha à cachoeira para um banho saudável. Venha ao banho do vigor. Limpe-se. Não se preso na negativa. Não temos como não sentir. Podemos sentir e mandá-las embora. Não se agarre a elas. Elas fazem seu corpo falar. De agora em diante, quando você perceber que seu coração se aperta, lave essa energia. Deixe a luz do vigor voltar. Sempre haverá um caminho depois da tempestade. Sempre haverá uma luz. Um recomeçar. Vamos? Que tal pensar em caminhar o dobro? Que tal viver, brilhar, vencer os obstáculos? Sorria. Deixe seu corpo viver bem. Já sorriu agora? Então o que você está esperando? Sorria e viva. Viva feliz. Abra seu coração para a alegria.
Ela é o melhor remédio, o que verdadeiramente cura seu corpo, sua alma. Apenas respire, solte-se, sinta-se. Quando quiser, abra os olhos e sorria. E assim, aproveitando toda essa energia que foi mobilizada pelos nossos pensamentos e sentimentos de alegria, de paz e harmonia, vamos vibrar em favor da humanidade inteira, visualizando o planeta Terra como se estivéssemos fora dele e levando toda a nossa intenção do bem, do amor e da alegria a todos os povos da humanidade. Que o nosso planeta brilhe com a luz branca da paz universal. E assim agradecemos de coração tudo que acabamos de receber e ainda estamos recebendo. Fica conosco, Senhor. É tão bom estar conosco. Graças a Deus.